Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E ao vir Jesus em resplendor e glória, para levar-me ao lar dos filhos teus, prostrar-me em gratidão infinda e exclamarei: quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu, quão grande és tu. Estamos de volta com o programa de Direção Espiritual, hoje com essa presença especialíssima, Leonardo Gonçalves, cantando maravilhosamente. A gente estava vindo para cá, né, entrando aqui na casa, a gente olhou para o céu e vimos muitas estrelas, que infelizmente para quem mora em São Paulo não vê, não. A gente não vê. Por isso que a gente nem vai embora. Vê umas 2, 3 estrelas no máximo, de vez em quando. Você sabe que essa oportunidade que a gente tem, quem mora no interior, parece que fica mais sensibilizado a isso, né? São 3 maneiras, né, que Deus tem de se revelar, de nós compreendermos e entrarmos em contato com Deus. A primeira e maior, claro, a palavra de Deus. A segunda, a sua criação. Toda vez que nós entramos em contato com a natureza, é uma manifestação da glória de Deus. Ele se comunica conosco, nós aprendemos a respeito dele. E a terceira, claro, através do Espírito Santo também, ele se comunica com nós. Mas a natureza é... Ô Léo, como é que você identifica Deus nos seus amigos? Você... sempre foi claro para você ou foi um aprendizado que você foi fazendo aos poucos? Porque você tem uma criação, você é evangélico, sim, você foi criado dentro de um contexto evangélico. E conta pra gente, como é que você vivencia o cristianismo a partir da amizade? Então, a melhor maneira que a gente tem é que muitas vezes na nossa convivência com as pessoas, é natural do ser humano, no caso da natureza até pecaminosa do ser humano, a gente reparar muito nos defeitos uns dos outros, nas diferenças, nas insuficiências. A gente a nossa natureza nos faz reparar nessas coisas. Quando uma coisa é boa, a gente não percebe. Sei lá, em era de redes sociais, talvez o melhor exemplo disso, tem 100 comentários positivos a respeito de alguma coisa que você fez, mas você fica incomodado com um comentário negativo, é esse que você vai responder, você acaba não dando atenção para quem te apoia, para quem gosta de você, você acaba dando atenção para quem está ali, muitas vezes talvez até apenas querendo aparecer, né? Então, eu acho que uma das coisas que a palavra de Deus me ensina é que fomos criados, a gente até estava conversando sobre isso quando a gente estava tomando um café mais cedo, Gênesis 1 nos ensina que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu acho que um dos exercícios de fé que nós devemos fazer todos os dias é a gente buscar enxergar uns nos outros essa essência divina, essa centelha divina, porque mesmo o homem mais pecador, o homem mais desgraçado aos olhos da sociedade, ou baseado nos meus preconceitos, ou nos preconceitos que você porventura possa ter,
em algum momento, ele vai refletir a imagem de Deus, porque não tem como ele trair a sua própria natureza. Isso. Porque a natureza dele, ao mesmo tempo que nossa natureza é má, sim, ela é má, ela tem uma tendência para o pecado, isso não faz parte do nosso limite, faz parte, né? Limite mas original. ao mesmo tempo também, Deus colocou a bondade, ou como dizem em Eclesiastes 3:11, pois Deus a eternidade no coração do homem. Então existe algo de divino no ser humano, porque ele assim o quis. Então, quando a gente exercita esse olhar de enxergar no outro a imagem e semelhança de Deus, e é assim também que até que entendo Mateus 25, quando Jesus diz que aquilo que fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Ele radicaliza, né, essa presença dele no outro. Por quê? Porque quando você faz o bem para o próximo, você está fazendo para Deus, por quê? Porque aquele ser humano também reflete a imagem e semelhança de Deus. E você conseguir fazer o bem para ele, significa que você conseguiu enxergar isso. E assim você está exaltando e adorando ao Rei dos Reis. Justamente. Hoje, antes da gente vir, eu estava tomando café na minha casa e o Léo falava justamente de como ele percebe a importância da comunidade dele na experiência cristã. E a gente iniciou o programa dizendo que o amigo é aquele que de alguma maneira lhe ajuda, facilita você chegar ao seu essencial. A gente sabe, não é fácil. Eu posso muito bem passar uma vida inteira apartado de mim mesmo. Eu posso criar as minhas caricaturas, eu posso me entreter com os meus eus falsos, porque um eu condensa muitos outros eus. E é interessante que o amigo é aquele que vai nos ajudando a encaminhar o nosso eu para o verdadeiro lugar. O lugar onde ele pode, de fato, florescer. Você ele de onde ele não devia ter ido. Isso, vai, olha, você está no lugar errado. Eu achei muito interessante na consciência do Léo, hoje, enquanto ele falava, com muito amor da comunidade que ele pertence, que é uma coisa que a gente precisa ter mesmo. Você que vive aí, que faz a sua experiência de fé, eu não sei se você é católico, se você é evangélico, a gente sabe que o programa Direção Espiritual é um programa que vai ao coração de muita gente, inclusive alguns indiferentes religiosos. A gente sabe que é importantíssimo a gente identificar qual é a comunidade humana que de fato nos leva à nossa melhor parte. Porque às vezes a gente perde muito tempo com aqueles que não têm um comprometimento com a nossa alma. Às vezes nós ficamos rodeados de companheiros, de conhecidos, mas quem são aqueles que de fato estão empenhados em nos fazer chegar ao melhor lugar de nós mesmos, né? Os reais, né? Os vínculos reais. Os 12 da ceia, né? São os 12. Eu sempre gosto, sabe, Léo? Eu sempre gosto de dizer, se hoje fosse o último dia da minha vida, quem seriam meus 12 convidados? Porque Jesus foi seletivo. Ele estava rodeado de muita gente, mas ele escolheu 12. Então pode então ser seletivo. Me dá o direito de ser seletivo, de nos momentos mais importantes da minha vida, eu escolher quem estará ao meu lado. Acho fantástico isso, sabe? Fantástico. Toda vez que eu entro no cenáculo, que foi justamente o lugar onde nós acreditamos ter acontecido a última ceia, fico, meu Deus, aqui Jesus recolheu-se e enfrentou o sofrimento da morte, porque o que fez ele querer estar com os amigos? O medo. Ele não foi privado do medo humano de enfrentar a morte. E toda vez que nós estamos passando por um processo de medo, a primeira coisa que a gente grita são os nomes com os quais a gente se identifica. Na verdade, é uma das coisas mais... às vezes, para nós, é muito assustador a gente buscar uma identificação com o lado humano de Cristo, né? Porque, muito embora ele fosse Deus, ele também era homem. Ele era plenamente homem e plenamente Deus. Não era um ser híbrido, 50% homem e 50% Deus. Justamente. Ele era plenamente homem e plenamente Deus. E a gente normalmente quer se identificar com a parte divina de Cristo, muito embora sejamos humanos, claro, com essa parcela divina que eu mencionei anteriormente. Mas quando a gente enxerga, sei lá, vou falar aqui uma coisa que particularmente me incomoda muito. Eu sou cantor, né? E gosto de cantar. E, por exemplo, eu ficar rouco, para mim, é uma coisa muito chata. Eu não gosto de ficar rouco, me incomoda. Não chega ao ponto de estragar meu dia. Mas se eu acordo rouco, sabe, me deixa assim. Não tá inteiro, né? E eu imagino, sei lá, Jesus, que pregava para multidões e tinha que fazer uso da voz. Imagine que uma ou outra vez ele também deva ter ficado rouco. Então, essas coisas, cansado de andar, né? A cerimônia do lava-pés, tão bonito, né? Descrita, inclusive, quando ele estava com os 12 na sua última noite antes do Calvário. O pé dele ficou sujo, precisava ser limpo, como o seu e o meu também. Então, eu sei que alguns pensam que talvez
olhar para esse lado mais humano de Cristo, seja diminuí-lo, mas de maneira alguma diminuí-lo. E às vezes alguns só conseguem chegar até a parte divina de Cristo através da humana. E ela é muito importante. Porque é uma identificação mais clara. Você acorda com dor hoje. Ele também acordou com dor. Ele passou por isso, eu também. O meu fascínio por Jesus não foi pela capacidade que ele tinha de fazer milagres. Nunca, desde menino, o que me encantava era a capacidade que ele tinha de incluir as pessoas. Isso é humano. Incrível. Eu não preciso ser divino. Né? Eu não preciso ser divino para né? Não, só gente que não prestava. Você pega a lista dos amigos de Jesus, né? Você vai identificar só gente na pindaíba. É uma galera que estava todo... Eu tô nessa lista aí. Por isso que eu acho que eu tenho chance ainda. Você fica vendo a maneira que ele tinha de recrutar os que naturalmente estavam rejeitados pelo processo religioso. E de extrair o melhor deles. Ficou todo mundo bom depois. E fazê-los acreditar. E fazê-los acreditar que eles podiam ser melhores. Isso somente através do amor e o amor de Deus, que enxerga, porque Deus nos olha do cosmos, que ele também não está no cosmos, também está bem próximo da gente, toda a questão da transcendência e imanência, que a gente não precisa entrar agora, mas Deus nos olha não apenas como aquilo que somos, Ele não nos ama apenas por aquilo que somos, mas por aquilo que nós podemos ser, por aquilo que nós podemos nos tornar nele, por Ele, através dele e para a sua glória. E é por isso que em Mateus 25 existe uma radicalidade na maneira como Jesus interpreta a própria experiência de Deus. Onde é que você vai me encontrar? Tá muito certo, nas catedrais, nos templos, nos cultos, sim, mas cuidado. Você terá uma experiência muito real, concreta de mim, quando você me encontrar no irmão. É o que a gente está falando. O maninho é médico, ele tem a oportunidade de tratar alguém e ver no outro o próprio Cristo. Aí você tem transcendência e imanência no mesmo pacote, meu amigo. Que às vezes nós queremos fazer a nossa experiência religiosa ser pautada na transcendência divina, claro. É o hino que você acabou de cantar. Ele é todo transcendência. Mas aí você percebe que essa transcendência só pode ser percebida por causa das realidades imanentes de Deus. Um Deus presente entre nós na natureza que eu vejo, no irmão que eu encontro, no amigo que eu faço. Eu, por exemplo, toda vez que eu venho a Campos do Jordão, eu tenho a oportunidade de ser cuidado por uma pessoa aqui que se chama José, que tem apelido de Deda, que veio lá de Alagoas. Vem cá, meu amigo, mostra sua cara aqui, por favor. Vem aqui, vem cá. Deixa eu mostrar aqui para o meu povo. Esse menino aqui, ó, isso representa muito na minha vida. Porque ele não é só um... Vem cá, o Zete, vem cá também você. A Zete também que cuida de mim aqui. São pessoas que passam pela minha vida. Mandar um abraço para Curica, né, lá. Como é que é o nome da cidade? Paricônia. Povo lá de Alagoas que me deu a oportunidade de ter essas pessoas lindas e amorosas aqui comigo. Eu faço a experiência do amor de Deus através dessas pessoas, Léo. Para mim... todo mundo que cuida de mim, isso para mim é uma realidade. Aqueles que cuidam de mim são naturalmente um lugar de epifania. Eu vejo Deus nessas pessoas. Porque como é que eu posso ser cuidado por Deus, gente? Como é que Deus me ama? Através do amor humano de quem tem, claro, uma experiência de transcendência, tem cheiro, me abraça quando eu preciso, consola o meu sofrimento. Então, Deus é sempre de transcendência. E isso está no texto, assim, tão claramente, né, que ainda Mateus 25, né? Vinde benditos meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer. Não tive fome e oraste por mim. Porque aí Deus lhe daria o pão. Não, Deus quer dar o pão para o meu próximo através de mim. Não tive sede e oraste por mim. Tive fome e me deste de comer. Não, tive sede e me deste de beber. Isso dá um tapa na cara dos moralistas, dos reprodutores de rito, né, que acham que é a quantidade que vai nos salvar. Não, meu amigo. Eu sempre digo isso. Olha, se eu tive a oportunidade de participar da Eucaristia hoje, do culto, dê o nome que você... àquilo que é próprio da sua religião. Para nós, o ponto alto é a Eucaristia, é a presença real de Jesus no pão e no vinho. Se eu participo deste pão e do vinho e saio ali de fora da igreja e me esqueço do comprometimento que ele me pede para ter com as pessoas que me odeiam, esse rito, ele não tem a possibilidade de me salvar, porque eu não abro a possibilidade real que ele tem de transformar a minha consciência, de me devolver mais fraterno, não é verdade? Eu vou à missa e volto mal-humorado porque os outros não foram. Eu vou ao culto e volto uma pilha de nervos porque os outros não foram.
Eles devem olhar para nós e pensar, eu acho que não dá para ir à missa não, porque eles voltam piores do que eles saíram daqui. A gente dá um contra-testemunho, né? Porque falta o conceito de imanência mesmo, você perceber que Deus está nas realidades humanas e nos instiga a percebê-lo a partir disso. Francisco de Assis, hoje você citou que você acompanha com muito respeito o papel do Papa, né? O que Francisco tem proposto. Ele vai, na Idade Média, busca um homem que justamente aguçou tanto a sua experiência religiosa, Francisco de Assis ficou tão espiritualizado que ele começou a perceber Deus em todas as criaturas. Já não existia mais uma distinção do mundo e do céu. As realidades transcendentes continuavam sempre acessíveis pela mística, pela oração, mas para ele a imanência, o Deus presente na realidade era absolutamente... E por isso nada mais relevante do que também cuidarmos do meio ambiente, da gente buscar proteger o que ainda pode ser protegido, manter o que ainda pode ser mantido e resgatar o que ainda pode ser resgatado. Isso é nosso papel como cristãos, cuidarmos da criação de Deus. Porque se a criação remete ao Criador, quando nós destruímos a criação, claro, não temos como destruir o Criador, evidentemente não é isso, mas é impossível você... É a mesma coisa, como Jesus mesmo disse, né? Se você diz que ama seu irmão, ama a Deus, mas amaldiçoa seu irmão, que amor é esse? Que amor é esse? É a mesma coisa, pode se estender não apenas para o ser humano, mas também a relação com a natureza. Isso é fundamental importância. Isso é um fruto de fé em nós. Eu sempre digo que, à medida que nós vamos avançando nas concepções cristãs, nos conceitos cristãos, e nós vamos transformando isso num código de valores que a gente obedece naturalmente, que a gente observa naturalmente, a nossa consciência vai ficando mais aberta para a percepção. E a gente precisa fazer até uma meia-culpa, porque o discurso cristão não contemplou as realidades ecológicas. Mas por medo de se envolver politicamente, porque o discurso ecológico, por excelência, sempre foi um discurso muito político de uma facção política com a qual a igreja, os cristãos, de maneira geral, não quiseram se identificar. Mas isso é um erro grave, que precisa ser remediado, que está, graças a Deus, sendo remediado. Nós, amigos do mundo, né? É interessante isso, não é uma oposição. Às vezes a gente entende muito errado que o mundo criado, a experiência da harmonia, a gente tem que lutar o tempo todo contra o caos. O caos é o oposto do mundo. O mundo é aquilo que está em ordem, filosoficamente falando. Tudo aquilo que está na ordem é mundo. Então, muitas vezes a gente pega aquela palavra de Jesus, né? Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Aquilo ali é outra coisa, é outro contexto. Para facilitar, talvez, ao invés de usar mundo, usa terra. A terra, justamente. Né? Terra é mais fácil, porque mundo a gente pensa em mundanismo. Justamente. Então, a terra como criação, parte da criação, como extensão do reflexo do caráter de Deus. E a experiência do cuidado como algo fundamental, como resultado final desse cristianismo em nós, né? Você perceber que o cuidar é muito bom. A expressão cuidar mais do mundo que a gente tem, delicada do amor, né? Do amor real dentro da gente, uma escolha consciente, comprometida. Acho que a delicadeza com tudo, né? Com as pessoas, com as coisas, com a natureza. Mas precisa ser um fruto de uma coerência mesmo, né? Porque senão é só teoria pra gente ser bonzinho, né? Eu visitei uma amiga na Alemanha uma vez e ela e o marido trabalham literalmente trabalham com a terra numa fazenda ecológica totalmente sustentável, que na verdade onde crescem frutos raros que você não consegue comprar em nenhum outro lugar porque não são comercialmente viáveis, etc, etc. E ela me contou de umas férias que foi passar na Nova Zelândia, que existe um sistema de você se inscrever para trabalhar nas fazendas ecológicas do mundo inteiro, apenas a troco da comida que você vai receber do lugar que você vai dormir. E eu fiquei gente, é um bom projeto para isso, para a vida da gente. E eu fiquei pirando nesse negócio do que a gente não trabalha mais com as mãos, a gente não trabalha mais a terra. Quantos de nós? É uma maneira de você passar as férias extremamente econômico, porque você literalmente só precisa pagar sua passagem até o local. Eu não lembro agora o site, enfim, quem for pesquisador aí no Google vai encontrar com certeza informações sobre isso. Vou fazer um ano sabático. Mas assim, o exercício de você trabalhar com as mãos, a terra, e ver que produz fruto, o milagre da vida, o milagre do crescimento, o milagre da colheita,
Olha, é impossível, fica muito difícil imaginar não crer em Deus quem faz esse tipo de coisa. E não intensificar sua relação. O nosso contato com a terra, ainda mais vocês que moram na cidade grande, o contato com a terra é quase nulo. Quase nulo. Quando é que você põe o pé no chão mesmo? Pisar mesmo, Pisar no chão, sujar terra bem vermelha. Cada vez mais distantes da terra. E quanto mais longe da terra, muito mais longe de Deus, já dizia o Gilberto Gil, né? Tem gente que acha que melancia dá em árvore, né? Nem sabe de onde é que vem o negócio. Justamente. Minha gente, agora no dia 8 de setembro eu estarei em Itapemirim, Espírito Santo. No dia 7 eu estarei na Bienal do Rio. Dia 8 em Itapemirim. No dia 11 em Maringá. No dia 26 de setembro em Recife. Aí depois, outubro, a gente deixa para avisar. Depois, senão vai ficar muito longe, vocês vão esquecer. Eu quero convidar de maneira muito especial 11 de setembro em Maringá e 26 em Recife. Vou ficar fora um tempo, vou passar pelos santuários do dia 13 até o dia 26, até o dia 25. Mas já chego em Recife para dia 26 a gente dar continuidade ao nosso projeto. Quero agradecer muito a presença de todos. Obrigado, Ziza Fernandes. Muito Parabéns obrigada, pelo dever Padre. maravilhoso de segunda-feira. Muito obrigada. Parabéns à Canção Nova pela belíssima iniciativa. Parabéns ao Hugo Pessoa, Sim. o nosso querido amigo cineasta, nosso querido amigo, né? Também Dirigiu o seu também, né? E vai dirigir o seu, né? Vai dirigir o meu também. Nós estamos dando muita moral para esse rapazinho, viu? Também. Ou ele tá dando muita moral pra Ele tá dando gente, muita moral. em aceitar trabalhar com a gente. Maninho, depois você marca o seu DVD e se você gostar dos nossos Eu tava resultados... esperando você tirar sarro de mim. E o seu DVD vai sair quanto com aquele rapaz lá? Gente, nós estamos muito, muito gratos a tudo que Deus tem feito nas nossas vidas e gratidão também por expressar aqui hoje a oportunidade de estarmos juntos, mesmo sendo tão diferentes, tendo vidas tão diferentes, mas ao mesmo tempo unidos no mesmo desejo de sermos amigos de Deus, naturalmente amigos das pessoas, de buscar neste cristianismo que nos faz amigos de todas as realidades criadas. Derrame sobre nós, sobre os nossos corações, a bênção e a proteção do céu, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser, e a gente vai terminar cantando, né? Uma música muito bonita que nos fala justamente dessa oportunidade de ver que Deus está aqui em tudo. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como tu me falas e posso te ouvir. O Espírito está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir.